Oi, boa tarde. Hoje eu vou falar em especial sobre os componentes físicos do computador. Basicamente, quando você liga o computador, a gente está chamando o sistema operacional. Ou seja, ele vai ser ativado no momento que você liga. O sistema operacional pode ser o Windows, pode ser o Linux, etc. E esse sistema operacional ele é executado através da memória do nosso computador, certo? Essa memória ela é responsável pela execução dos dados em tempo real, ou seja, tudo que você está fazendo no seu computador pode ter certeza que ele está sendo salvo dentro da memória, está sendo executado pela memória, melhor dizendo. Existem alguns tipos de dados que eles são guardados no computador, eles são salvos nele mesmo depois que você o desliga. Esses dados eles são armazenados dentro de um componente chamado hard disk, que é chamado de HD. No momento que você tira um determinado dado do HD, ele vai ser retirado, óbvio, do HD e vai ser executado pela memória. A memória ela trabalha junto com o processador. E o processador, basicamente, ele serve para poder processar os dados, né? E para que isso seja uma conexão harmônica, o processador ele tem que ser tão bom quanto a memória é. Em outras palavras, não adianta você ter um processador extremamente sofisticado se o seu computador não tem memória suficiente. O outro caso também é válido. Não adianta você ter um computador com muita memória e ter um processador muito fraco, certo? O processador ele faz parte do hardware do computador e o hardware ele vai processar os dados através de pequenos slots de memória e esses slots eles são unidades de armazenamento e essas unidades de armazenamento elas são divididas em categorias de acordo com a sua capacidade de armazenamento. No caso, o bit é a menor delas. E esse bit ele só pode armazenar um dígito binário, um 0 ou 1. Depois do bit a gente tem o byte, que é um conjunto de 8 bits, depois o kilobyte, o megabyte, o gigabyte, etc. E a nossa placa-mãe ela seria o coração do computador.